Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4 do nosso curso de Excel básico. E nas aulas anteriores nós construímos essa planilhazinha, essa tabelazinha, esse pequeno lista de alguns produtos de um determinado supermercadinho que tem aqui o valor de venda e o valor de compra desses produtos. Hoje nós vamos fazer algumas operações aritméticas básicas. Então, em vez de a gente formatar essa coluna como a gente formatava nas últimas aulas, nós podemos colar a formatação que nós já estávamos utilizando. Vamos selecionar aqui esse valor compra e vamos copiar. Vamos vir aqui na coluna H3 e nas opções de colagem nós podemos, temos várias opções de colagem. Uma delas é a opção colar formatação. Nós temos aqui colar formatação. É uma das nossas opções de colagem. E colamos a formatação. Você pode verificar que ainda essa parte que a gente selecionou e copiou ainda está copiada. Para parar de ficar copiado essas células que a gente selecionou, basta apertar o botão ESC no seu teclado e você pode continuar editando normalmente. Vamos colar a formatação aqui mais uma vez. Vamos vir aqui, selecionar essas células que nós queremos copiar a formatação. Copiar. Vamos vir aqui na célula I3. No botão colar, temos aqui colar formatação. Perfeito? E apertamos o botão ESC. Fechou? Então, o primeiro item que a gente vai querer calcular aqui vai ser o nosso lucro por unidade vendida, ou receita, ou melhor, margem por unidade vendida. Então, vamos colocar aqui, Vamos dar 2 cliques aqui para ela ficar com o tamanho, mostrando todo o conteúdo que a gente quer saber. E aqui nós vamos fazer a nossa primeira operação aritmética. Nós sabemos que essa margem por unidade vendida que nós queremos descobrir aqui, ela vai ser o quê? É o valor que o mercadinho compra esse produto, menos o valor que ele vende por esse produto. Essa é a margem que ele gera por unidade vendida. Então, toda vez que a gente for colocar uma fórmula dentro de uma célula do Microsoft Excel, nós devemos apertar a tecla igual no teclado. Igual. Isso está indicando para o Microsoft Excel que nessa célula vai ter uma fórmula. Sinaliza para ele que a partir daí é uma fórmula. Nós queremos calcular, nesse caso, o valor de venda, ou melhor, o valor de venda de fato, menos o valor de compra. Apertamos o igual, Nós vamos com o nosso mouse e clicar aqui na célula de valor de venda. Você percebe que a célula de valor de venda agora está numa outra cor, não é aquela mesma cor de copiar. E apareceu aqui, F4. Então, a nossa célula F4 está nessa fórmula. Se nós deixarmos assim, eu vou dar um exemplo. Igual a F4 e apertar Enter. Ok, ficou igual a F4. Se eu vim aqui na célula F4 e mudar o valor, digamos para, em vez de ser 25,90, digamos que seja 24,54. Automaticamente ele aqui vai mudar também, porque aqui é igual F4. Vamos voltar aqui para o 25,90 e vamos continuar nossa fórmula. Vamos dar 2 cliques para realizar a edição desse valor que está aqui dentro da nossa célula. Então vamos lá. Igual F4, que é a nossa célula, nosso valor de venda. Nós vamos apertar o botão de menos no nosso teclado, sinal de menos G4. Nós vamos dar um clique aqui na célula G4. Você percebe que ela apareceu em outra cor, em vermelho, e apareceu aqui também em vermelho. Isso é justamente para a gente não se perder nas nossas fórmulas, quando elas ficarem maiores, mais complexas, para a gente não se perder. Quando a gente apertar o Enter, automaticamente ele vai realizar esse cálculo do F4 menos o G4. E nós podemos confirmar isso por meio da calculadora, se esse valor está correto mesmo,
Nós podemos aqui 25,90 menos 20,89 e, obviamente, que é R$ 5,01 que esse lojista, que esse dono, né, do supermercadinho aqui no nosso exemplo, está ganhando de margem por unidade vendida. Nós podemos fazer esse cálculo de várias outras formas. Podemos apertar igual. Aqui no caso nós estamos na linha 5, então podemos colocar igual F5. Automaticamente o Excel sabe que estamos nos referindo, né, à célula F5, né, menos G5. Automaticamente ele sabe o que é G5 e ao apertar Enter ele mostra para a gente que o dono do supermercadinho está tendo de margem 91 centavos por unidade vendida de feijão carioca. Mesma coisa podemos fazer com o café. E temos outra forma de fazer isso também, né? Podemos utilizar igual e utilizar as setas do teclado. No caso aqui, podemos utilizar a seta para o lado esquerdo 2 vezes e chegamos na célula F6, que é o primeiro item dessa nossa conta. O sinal de menos e uma vez para o lado esquerdo para chegarmos à célula G6 e apertamos Enter, né? E assim já fizemos 3 itens, 3 linhas, né, dessa margem por unidade vendida. Quando a gente for trabalhar com bancos de dados maiores, nós precisamos fazer isso apenas uma vez, porque podemos vir aqui, clicar, podemos vir aqui e quando nesse cantinho aqui nós podemos verificar que tem um quadradinho, né, nesse cantinho dessa célula. Toda vez que a gente seleciona uma célula, esse cantinho fica maior, né? Podemos ver que tem um quadradinho nesse cantinho. Podemos clicar aqui, por exemplo, na H6 e quando a gente colocar o mouse em cima desse cantinho, você vê que ele muda para uma cruzinha ou um sinal de mais. Podemos arrastar isso para baixo e automaticamente o Excel vai pegar essa fórmula F6, G6 e mudar para F7, G7 quando ele estiver na linha H7. E automaticamente vai ser realizado o cálculo. Da mesma fórmula, para F8, menos G8, automaticamente ele vai realizar esse cálculo para a gente. E isso vai ser utilizado, isso a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando com grandes dados, né? Eu vou apagar aqui da célula H5 até a célula H8 para mostrar também outra forma de fazer isso. A nossa formatação vai até a célula H8. Quando nós estivermos trabalhando também com bancos de dados muito grandes no Excel, quando a gente colocar o mouse aqui e ficar a cruzinha, podemos dar 2 cliques e automaticamente ele vai arrastar a fórmula até a nossa última linha, né? Que é uma opção de auto-preenchimento. Perfeito? Beleza, encontramos a nossa margem por unidade vendida. Outro item que a gente deve calcular é essa mesma margem por unidade vendida, só que aqui nós calculamos em valor absoluto, né? Ou seja, é um menos o outro. Agora nós queremos saber quanto de margem por unidade vendida conseguimos em relação ao valor da venda. Isso é importante também. Ora, eu tenho um produto que tem um valor absoluto maior, mas será que ele me gera uma mesma margem relativa em relação aos outros produtos? E nós vamos vir aqui e colocar margem por unidade vendida também, só que aqui a gente vai colocar em valores percentuais. Aqui nós vamos dar o 2 cliques para colocar a nossa célula do mesmo tamanho aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte cálculo, né? Nós vamos colocar igual, indicando para o Excel que nós vamos começar uma fórmula. Nós vamos colocar o valor margem por unidade vendida. Agora nós vamos utilizar a barra de divisão, né? Ou seja, a barrinha, né, no nosso teclado. E vamos clicar no nosso valor de venda, ou seja, quanto de margem a gente gerou em relação ao valor de venda.
e vamos apertar Enter. Podemos ver que ele nos gerou aqui no caso, né, ele estava formatado para contábil, mas na verdade nós queremos o valor percentual. Nós vamos vir aqui na nossa guia número, né, na página inicial, temos aqui estilo de porcentagem. Nós podemos formatar como uma porcentagem. Esses dois itens aqui são úteis para a gente, porque a gente pode diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais. No caso aqui eu estou vendo que é 19%, mas ao aumentar casas decimais eu vejo que é 19,3%. E eu posso aumentar as casas decimais até o quanto eu quiser. Nós podemos ver que isso aqui se trata de uma dízima, né? Mas vamos deixar com apenas 2 casas, que é mais que suficiente para a gente. Vamos deixar esse valor também alinhado ao centro. E vamos utilizar, em vez de a gente colocar a célula cada vez que a gente, para cada linha, né, essa fórmula para cada linha, utilizar o que a gente aprendeu, né? Vamos vir aqui no nosso cantinho e dar 2 cliques, né? E automaticamente ele calcula para a gente a margem relativa por unidade vendida. E o que a gente pode verificar aqui? Nós podemos verificar que esse dono desse mercadinho, ele ganha, né, de margem. No detergente ele ganha 55% de margem. Então é um produto que quanto mais ele vender, melhor. Só que ele tem um baixo valor relativo, né? Ele custa apenas R$ 1,99. Um baixo valor absoluto, desculpa. Ele custa apenas R$ 1,99. Enquanto o maior produto aqui, que tem um maior valor absoluto, R$ 25,90, gera 19% de margem para ele, né? E os outros produtos são intermediários.